Ok, bom dia, mais uma aula de revisões de pratos de estatística. Nós hoje vamos continuar com a aula passada em que começámos a falar sobre variáveis aleatórias e falámos sobre a sua caracterização. Em primeiro lugar, as variáveis aleatórias podem ser divididas em duas categorias: variáveis aleatórias discretas, se o conjunto de valores que a variável pode tomar é um conjunto numerável, e dentro do numerável temos o finito e o contável, mas infinito, ou se tomam valores num conjunto contínuo, como por exemplo o intervalo, e nesse caso temos variável aleatória contínua. E consoante as variáveis tomarem valores num espaço discreto ou num espaço contínuo, nós vamos utilizar a função de probabilidade para o caso discreto e a função de densidade de probabilidade para o caso contínuo. Portanto, eu remeto para a aula passada os conceitos fundamentais e que nos vão servir de base para a aula 2, em que vamos falar sobre a caracterização das variáveis aleatórias através de momentos. Os momentos que vamos falar também podem ser divididos em duas categorias: momentos de localização e momentos de dispersão. Portanto, nós vamos ter momentos que são também uma maneira de eu caracterizar de uma forma muito rápida a variável aleatória, e os momentos, nós vamos ter os momentos de localização, e dentro dos momentos de localização vamos falar em particular do valor esperado, vamos falar da moda e vamos falar da mediana. Vamos deixar os quantis para depois. E dentro de outra categoria são os momentos de dispersão, e vamos falar no desvio padrão e na variância. Portanto, não se esqueçam que, dada uma variável aleatória x, se ela for discreta, eu tenho a função de probabilidade, isto é só para recordar muito rapidamente, e caso a minha variável seja contínua, nós vamos ter a função de densidade de probabilidade. E eu também vos disse muito informalmente, na aula passada, que há uma espécie de forma de traduzir as variáveis todas discretas para as contínuas, de uma maneira muito rápida, onde vocês no discreto usam somatório, no contínuo vamos utilizar integral, e no discreto eu uso função de probabilidade, e no contínuo eu uso função de densidade de probabilidade. Tudo uma forma formalmente correta, mas ajuda a perceber as discrepâncias ou as diferenças entre os valores, a forma como apresentamos variáveis discretas e contínuas. Ok. Então, vamos para as definições. Propriedades. Cada uma destas características. Portanto, a primeira que nós vamos falar é o valor esperado. E o valor esperado eu vou denotar por EX. Por vezes também chamamos média. Eu pessoalmente gosto de chamar mais valor esperado, que é para não entrar em confusão com a média de uma amostra. Vamos ver desativar-se o som. Ok, portanto, o que é o valor esperado? Primeiro vamos fazer a definição. Portanto, eu vou ter a definição no caso discreto, eu vou ter aqui no caso contínuo. Portanto, o valor esperado é uma média ponderada. E é uma média ponderada pela função de probabilidade no caso discreto. Portanto, eu vou ter supostamente o x desde menos infinito a mais infinito,
x vezes a função de probabilidade. Okay? Portanto, por isso é que eu disse que é uma média ponderada em que os pesos são a função de probabilidade. No caso contínuo, e agora aqui percebe-se exatamente esta transcrição que eu vos falei, mais ou menos automática, eu vou ter o integral desde menos infinito a mais infinito de x vezes a função de densidade. Okay. Portanto, isto são as definições. Portanto, a interpretação do valor esperado é relativamente parecida, ou é o equivalente à noção quase de centro de gravidade de um corpo. É, digamos que o ponto que mais ou menos vai identificar a posição do corpo, não tendo em conta toda, ou sendo uma medida sumária de todas as características da variável aleatória. E, portanto, ela vai ter as seguintes propriedades. Em primeiro lugar, portanto, a primeira coisa é que o valor esperado pertence sempre ao intervalo entre o mínimo dos valores possíveis para x, que eu vou designar desta maneira, e o máximo dos valores possíveis para x. Isto é, se a minha variável aleatória x tomar valores no intervalo 0 até 1, o seu valor esperado está entre 0 e 1, não é possível nem ser menor que 0, nem maior que 1. E isto é comum quer às variáveis aleatórias discretas, quer às variáveis contínuas. Porém, não tem que ser um valor observado. Por exemplo, se a variável tomar valores 1, 2, 3, o valor esperado pode ser 1,7, apesar da variável não tomar valores fracionários. Deixem-me só escrever. Bem, x não toma necessariamente valores no espaço abstrato de x. E isto, como vos digo, é comum quer as variáveis aleatórias discretas, quer as contínuas. A segunda propriedade é que, se a minha variável, na verdade, for algo determinístico, portanto, não tem nenhuma aleatoriedade, eu sei que o compilado 1 toma o valor A, então o valor esperado é a própria constante. E se eu fizer a multiplicar a variável aleatória por uma constante A, isto é o valor esperado. É A vezes o valor esperado de x. Ok? Ok, portanto, isto são as propriedades para já do valor esperado. Nós depois vamos ver exercícios, em particular na próxima aula prática, em que vamos calcular isto. Para já é só uma revisão. Portanto, a segunda característica, e ainda estamos nas medidas de localização, é a moda. A moda, bom, eu vou designar por MO de x. E a definição é a seguinte. Obviamente eu vou ter que ter o caso discreto e o caso contínuo. Portanto, tal como o nome indica, a moda é o valor mais frequente. O que é que significa o valor mais frequente? No caso de ser discreto, é o conjunto, são os é o valor dos x para os quais é o valor que ou os valores que maximizam a função de probabilidade. Portanto, vocês têm a função de probabilidade e vão ver o valor ou os valores para os quais a probabilidade é máxima, e isso é a moda. Por exemplo, se vocês tiverem uma coisa deste estilo, tem este valor, este e este, portanto isto aqui é o x, isto é a função de probabilidade, vou pôr aqui um A, B e um C, então nesse caso a moda é o valor para o qual a probabilidade é máxima, e ela é máxima aqui para este ponto B. Portanto, aqui a moda seria única e seria o ponto B. Tá? Deixa-me apagar isto é só. Ok. No caso contínuo é idêntico, é o valor ou os valores que maximizam a função de densidade de probabilidade. Por exemplo, suponham que têm uma variável aleatória assim, e que a vossa função de densidade de probabilidade é assim. O gráfico está muito mal feito,
mas a ideia é que eu, neste exemplo, é mostrar que há 2 pontos máximos da função densidade-probabilidade, portanto, aqui vou ter duas modas, o A e o B. A moda, quer no caso discreto, quer no caso contínuo, não tem que ser único e é apenas o valor que maximiza, ou os valores que maximizam ou a função de probabilidade ou a função de densidade. Ok? Bom, deixa-me apagar. Bom, e não há assim muito mais a dizer sobre a moda. A terceira medida de localização é a mediana. E eu vou designar por ME de X. E a mediana, vocês certamente que já calcularam medianas de amostras, que não é exatamente a mesma coisa que nós vamos fazer aqui para a mediana da variável aleatória, mas que nos ajuda um pouco a perceber a ideia de mediana. Portanto, se vocês recordarem do que estudaram em estatística descritiva, a mediana é, de forma um pouco grosseira, é o valor que está no meio da vossa amostra. Se a amostra tiver um número ímpar de valores, é exatamente o valor que está no meio, no sentido que tem tantos pontos à sua direita como à sua esquerda. Se a dimensão da amostra for par, isso não é possível, então o que se faz é, vai-se buscar os 2 pontos que estão no centro, depois de ordenar a amostra, portanto isto é com a amostra ordenada, e vamos calcular a média desses 2 pontos. Portanto, fico com um ponto que não é um ponto que foi observado, mas é um ponto que, de certa forma, é como se fosse o fiel da balança daquela amostra. Isto é para o caso vocês terem uma amostra, e portanto terem um conjunto de observações. Aqui nós não temos nenhuma, para já, não temos nenhuma amostra. Temos uma variável aleatória que hipoteticamente irá tomar cada um dos valores com uma determinada probabilidade. Como é que nós vamos definir a mediana no caso discreto e no caso descontínuo? Portanto, no caso discreto, a mediana, que pode não ser única, e já vamos ver um exemplo, é tal que a função de distribuição nesse ponto, eu vou designar a mediana por ME de X, a função de distribuição é maior ou igual que 0,5, vamos só chegar e menor ou igual que 0,5 mais a função de probabilidade no ponto. Okay? E isto é exatamente, não é, de certa forma tem um pouco a ver com o facto, não é a mesma coisa, mas temos aqui uma distinção também devido à própria forma como a variável se ela é simétrica, se não é, e portanto eu preciso, não é só o ponto para o qual a função de distribuição é igual a 0,5. Okay? Portanto eu tenho que ter isto, aliás pode-se não ter nenhum ponto com a função de distribuição igual a 0,5 e isso tem a ver com o facto de eu ter uma variável discreta. Deixem-me só pôr aqui uma divisória. No caso contínuo, a função de distribuição, a mediana, é mais simples, porque no caso contínuo, a minha função de distribuição é contínua, vai de 0 até 1, e portanto passa necessariamente por 1 e um só ponto para o qual a função de distribuição é 0,5. Portanto, a mediana, no caso contínuo, é o ponto para o qual a função de distribuição é 0,5. Então, deixem-me mostrar-vos aqui exemplos, 2 exemplos de cálculo de mediana, no caso discreto. No caso contínuo é mais simples. Ok, portanto, vamos supor que a minha função de distribuição é 0 para x menor que 0, 0,2 para x entre 0 e 1, por exemplo, 0,7 para x entre 1 e 2, 0,9 para x entre 2 e 3 e 1,0 para x maior ou igual que 3. Portanto, é uma função de distribuição, porque começa no 0, acaba no 1 e é não decrescente. Mas ela tem pontos de descontinuidade.
Portanto, os pontos de continuidade são os pontos o 0, o 1, o 2 e o 3. Portanto, são pontos com probabilidade diferente de 0. E, aliás, eu consigo perceber que a probabilidade de x igual a 0 é o valor da função de distribuição no ponto 0, menos o valor da função de distribuição à esquerda do ponto 0, portanto é z.2. A probabilidade de x igual a 1 é z.7 menos z.2 dá z.5. A probabilidade de x igual a 2, o x igual a 2 é z.9 menos z.7 que é igual a z.2, e a probabilidade de x igual a 3 é 1 menos z.9 que é z.2. Portanto, estes são os únicos pontos com probabilidade diferente de 0. Então agora o que é que eu quero? Eu quero ver qual é ou quais são as medianas. Primeiro, não vale a pena eu olhar para pontos para os quais a função de distribuição é menor que 0,5. Esta condição é sempre muito simples de verificar, o que significa que o primeiro ponto que eventualmente pode ser mediana é o ponto 1. Portanto, vou-lhe chamar mesmo o candidato. Portanto, o primeiro candidato a mediana é o ponto x igual a 1. Ok, então vamos ver se a função de distribuição no ponto 1, eu já sei que é maior ou igual que 0,5, tem que verificar o outro lado da desigualdade. Portanto, a função de distribuição no ponto 5, 1, é 0,7. E agora eu tenho que verificar se isto é menor ou igual que 0,5, que é o outro lado da desigualdade, mais a probabilidade de x igual a 1, que é 0,5. E, efetivamente, o 1, então, obedece aos dois lados da desigualdade, o que significa que 1 é certamente mediano. Portanto, eu já sei, pode não ser 1, mas sei que 1 é mediana. Bom, pode acontecer que haja outro. E então o que eu vou fazer é, vou fazer um valor qualquer entre 1 e 2. Porquê entre 1 e 2? Porque entre 1 e 2 eles têm um comportamento semelhante entre si, diferente do 1 e diferente do 2. Portanto, vamos experimentar segundo candidato. Ponto, por exemplo, x1.3, um qualquer, ok? Portanto, efetivamente, o valor da função de distribuição no 1.3 também é 0.7, e 0.7 é maior ou igual que 0.5, que é o lado esquerdo da desigualdade, e agora tenho que verificar se isto é menor ou igual que 0.5 mais a probabilidade de x igual a 1.3. Ora, a probabilidade de x igual a 1.3 é 0, portanto isto está a 0.5, ou seja, não é verdade. Portanto, o 1.3 não é mediana de x. E se eu continuasse, iria certamente chegar à mesma conclusão. Por exemplo, aliás, já não valia a pena continuar, mas vamos só experimentar, ver o que é que aconteceria com o x igual a 2. Portanto, com o x igual a 2, a função de distribuição é 0.9. Portanto, efetivamente. E agora teria que verificar se isto era menor ou igual que 0,5 mais a probabilidade de x igual a 2. Ora, acontece que a probabilidade de x igual a 2 é 0.2. E, portanto, isto não é verdade. Okay? E, efetivamente, neste exercício, o único ponto que é mediana de x é o 1. Vamos ver outro exemplo em que não é isso que acontece. Doutora, E adiante. posso fazer uma pergunta? Desculpa. Claro. Pode relembrar a definição da função de distribuição de probabilidade? Eu não tenho uma ideia muito clara Portanto, a do que função de é. distribuição, no caso de uma variável aleatória discreta, que é o caso, é o somatório desde menos infinito até x de todos os pontos da probabilidade de x igual a y. Ou seja, vai somar, por definição, a função de distribuição é a probabilidade da variável tomar no valor, no máximo, o valor x. Que no caso discreto é somar. Ok? Ok. Se calhar depois é melhor ir ver a aula anterior,
Okay? Em que eu dei isto. Mas sim, esteja à vontade, estão todos à vontade para me interromper e colocar as questões que sejam necessárias. É esse o objetivo destes. Obrigado, Sra. Muito obrigado. Ok, então o exemplo 2 vamos fazê-lo parecido com este. Deixa-me ver aqui para ser mais rápido ou não. Portanto, o que eu vou fazer, vou pôr aqui, vamos ver como se... Okay? Portanto, mudei um bocadinho a função de distribuição. Reparem que a probabilidade de x igual a 0 não mudei, portanto é 0.2. A probabilidade de x igual a 1 mudei, é 0.3. A probabilidade de x igual a 2 também ficou diferente, é 0.4. E a probabilidade de x igual a 3 é 0.1. Ok? Portanto, neste caso, novamente, o primeiro candidato, a mediana, é o ponto x igual a 1. Porque é o primeiro ponto para o qual a função de distribuição é maior ou igual que 0.5. Portanto, eu tenho 0.5 é menor ou igual que o f de x de 1. E agora tenho que verificar se é menor ou igual que 0.5 mais a probabilidade de x igual a 1. E a probabilidade de x igual a 1 é 0.3, portanto isso já é 0.8, ou seja, 1 é mediano. Vou fazer como há pouco, vou considerar mais candidatos, vou considerar para já um que esteja no intervalo entre 1 e 2, vamos fazer a mesmo 1.3, tanto faz. Portanto, eu tenho que verificar que se isto está entre 1.3, se é menor ou igual que 0.5, mais a probabilidade de x igual a 1.3. E, efetivamente, como esta função de distribuição é 0,5, é maior ou igual que 0,5, esta probabilidade é 0 e, portanto, isto continua a ser verdade. Portanto, 0.5 é menor ou igual que 0.5 e é maior ou igual que 0.5 e menor ou igual que 0.5. Portanto, aqui também é. E, na verdade, qualquer ponto até isto seria idêntico, até ao ponto 2 menos, isto é, imediatamente antes do menos. Então, continuo, portanto, para já tenho o intervalo desde 1 a 2, fechado no 1 e aberto no 2, todos esses pontos são mediana. Mas ainda não parei, porque tenho que continuar até encontrar um em que não é mediana e, portanto, a partir daí já não vale a pena continuar. Portanto, o próximo candidato a mediana é o x igual a 2. E para x igual a 2, portanto, a função de distribuição no ponto 2 é 0.9, eu tenho que verificar se é menor ou igual ou não a 0.5 mais a probabilidade de x igual a 2. E a probabilidade de x igual a 2 é 0.4, portanto isto dá 0.9, ou seja, o 2 também é mediano. Bom, então continuo. Quarto candidato. Vou questionar se pontos entre o 2 e a 3 também podem ser medianas. Então vamos fazer um fracionário, por exemplo, 2.2. Portanto, a função de distribuição do 2.2 é igual ao valor da função de distribuição no ponto 2, é 0.9. E agora quero verificar se é menor ou igual que 0.5 mais a probabilidade de x igual a 2.2. E agora sim falha, porque a probabilidade de x igual a 2.2 é 0 e, portanto, isto não é verdade. Ou seja, neste caso, a mediana, ou as medianas, esta variável aleatória, são todos os valores entre 1 e 2. Fechado no 1 e fechado no 2. Ok? Pronto, eu trago aqui só o exemplo discreto porque a condição para a definição da mediana no caso discreto é um bocadinho mais complexa que no caso contínuo. Mas como vos digo, depois iremos fazer exercícios. Ok, e com isto não vamos falar em muito mais propriedades. Reparem que já agora, e do ponto de vista apenas de aplicação, a mediana é uma medida que ultimamente se tem utilizado até mais do que se utilizava antes, porque a mediana tem a vantagem de ser mais insensível, por exemplo,
a erros de medição, isto é, reparem, isto é só uma observação, não aqui para efeitos de avaliação da cadeira, mas como vocês como futuros engenheiros, suponham que vocês têm, bom, mas isso é só observação. Sim, o que eu quero dizer é, enquanto que, imaginem uma variável aleatória que tem, por algum motivo, tem os valores relativamente condensados numa zona, mas depois está a um valor muito atípico, que tem alguma probabilidade de vir a ocorrer. Então, nesse caso, a vossa média vai ser muito impactada por este valor. Claro que se essa probabilidade for muito pequenina, o impacto é pequeno. Mas, de qualquer forma, o facto de eu ter um conjunto de valores mais ou menos concentrados aqui e depois um ou outro valor muito atípico, vai fazer com que a média seja muito impactada. Portanto, vamos supor que ela fica por aqui. Portanto, efetivamente, do ponto de vista matemático está correto, mas de certa forma isto está a impactar esta, não é uma observação, mas este valor passível de ser observado está a impactar demasiado o valor esperado. A mediana não é não é suscetível, porque o que me interessa é apenas a ordenação das observações. Ter esta aqui ou aqui não impacta na mediana, desde que ela seja acima da mediana. E é por isso que a mediana é uma medida de localização que ultimamente tem sido mais utilizada, porque dá-me apenas é mais insensível, digamos, a valores mais extremos da variável global. Mas bom, isto é só um pequeno comentário. Ok, portanto, para medidas de localização já temos, já vimos o valor esperado, a moda e a mediana. Já agora, eu da moda não fiz, não vos dei nenhuma propriedade deste estilo, desde o valor esperado, nem para a mediana, não é nada, enfim, também existem algumas propriedades deste estilo, obviamente que a moda de uma constante é própria constante, claro que a mediana de uma constante é própria constante, mas bom, não são propriedades que nós depois utilizemos futuramente, enquanto que estas vamos utilizar. Portanto, podemos passar agora para o desvio padrão e para a variância. São medidas de dispersão, portanto, o que elas significam. E eu vou pôr as duas, já vão perceber porquê. Portanto, variância e desvio padrão. Portanto, enquanto que a média, a moda e a mediana me dão ideia, mais ou menos, tentam descrever de um ponto, através de um ou um conjunto de valores, a minha variável, a variância e o desvio padrão têm a ver com a concentração ou não da variável. Por exemplo, deixem-me só mostrar-vos aqui um exemplo. Vamos buscar duas variáveis aleatórias contínuas e vamos fazer o gráfico da função densidade de probabilidade. Portanto, eu vou pôr azul a variável x. Portanto, isto é os valores e a função de densidade de probabilidade. Já agora, se a minha variável tiver função de probabilidade ou função de densidade de probabilidade, função de for discreta ou contínua, que seja simétrica, desculpem lá, seja simétrica, que é o caso que eu estou a fazer aqui, então nem precisam de fazer nenhum cálculo, o valor esperado é igual à mediana. No caso, uma variável aleatória que é discreta, que é contínua. Que é contínua, seguramente, discreta também. De qualquer forma, o valor esperado é sempre igual ao ponto de simetria, no caso ela ser simétrica. Ok, agora suponham, voltando ao que nos interessa, que é a variância do padrão, que eu tenho uma outra variável y, e agora perdoem a minha falta de jeito, mas a minha ideia é fazer uma figura também simétrica, ok?
Portanto, se vocês aceitarem que este meu gráfico representa duas funções de densidade simétricas, portanto, isto não está à escala, portanto, se elas são funções de densidade, significa que, em particular, esta área aqui é igual a 1, e esta área também abaixo da curva vermelha é igual a 1, que significa que eu devia ter feito isto um bocadinho mais para baixo, mas não interessa. Perdoem a minha falta de capacidade de fazer desenhos, não é isso que eu estou aqui a mostrar. O que eu vos queria mostrar é que, reparem, o que vai acontecer aqui é que os valores esperados são iguais, por isso é que eu fiz simétricas. Portanto, se eu vos der como medida de localização do x e do y nos seus valores esperados, elas não diferem de si. No entanto, existe a variável x está mais concentrada, não é? Portanto, eu tenho aqui os pontos, estão todos com probabilidade 1, estão mais próximos. Reparem, aqui tenho uma área 0,5 e aqui tenho outra área 0,5, ou seja, o ponto máximo e todos os outros estão mais próximos do valor esperado ou do ponto de simetria do que no caso vermelho. E, portanto, é isso que a variância e o desvio padrão vão medir. Portanto, o que vai acontecer é que a variância de y vai ser maior que a variância do x. Okay? E o desvio padrão também, e já vão ver como é que eu defino o desvio padrão. Portanto, digamos que para reparem que isto são medidas sumárias. Eu, para ter todo o comportamento da variável toriana, devo ter a sua função de distribuição. Mas se eu não quiser guardar essa informação e quiser mais ou menos caracterizar as variáveis só à custa de uma ou duas ou três quantidades, as medidas de localização não chegam. Eu preciso ter também de ideia como é que elas estão dispersas. Ok, então vamos para a definição. E a definição vai ser comum no caso discreto e no caso contínuo. A forma como eu as calculo é que é diferente. Portanto, a variância de uma variável x, eu às vezes ponho o x entre parênteses reto, outras vezes curvo, vocês podem pôr como quiserem, é igual ao valor esperado de x menos e de x ao quadrado. Ok? Que, no caso discreto, vou pôr o caso discreto aqui e o caso contínuo, portanto, no caso discreto, isto é igual ao somatório deste x igual a menos infinito a mais infinito, x menos e de x ao quadrado vezes a função de probabilidade, em que o e de x é, tal como vimos na medida anterior, a média ponderada das observações, que é um valor, é um número. No caso contínuo, eu vou ter o integral, desde menos infinito a mais infinito, x menos e de x ao quadrado, vezes a função densidade de probabilidade, com o e de x igual ao integral menos infinito a mais infinito, x vezes a função densidade. Okay? Pronto, portanto, isto é a definição de variância. O desvio padrão é meramente a raiz quadrada da variância. Okay? Portanto, propriedades. E as propriedades são comuns ao caso discreto e ao caso contínuo. Para seguir mais ou menos o mesmo modelo. Propriedade. Bom, e já agora eu vou buscar as propriedades do valor esperado para vocês verem. Depois apago estas propriedades, é só para termos aqui. Okay. Portanto, o valor esperado está entre o mínimo e o máximo da variável. No caso da variância, não há esta limitação, mas a variância é sempre maior ou igual que zero. Reparem, a variância é uma soma ou um integral de quantidades positivas ou pelo menos não negativas, não é? Porque isto é um quadrado. Reparem, se não tivesse aqui o quadrado, poderia tomar valores positivos e outros negativos.
E, portanto, o total poderia ser negativo, mas como eu tenho aqui um quadrado, isto nunca vai ser negativo. Portanto, quer no caso discreto, quer no caso contínuo, a variância de x é maior ou igual que zero. Isto é o equivalente a esta propriedade de valor espelho. Bom, em relação à variância de uma constante, reparem, se a variância é uma medida de dispersão, uma constante não tem dispersão nenhuma. Okay? Portanto, isto vai ser zero. Aliás, isto também podiam ver, por exemplo, aqui, sendo uma constante, eu só tomo o valor A, o valor esperado de A é A, portanto, isto ficaria A menos A vezes 1, e não havia mais nenhum valor, e, portanto, daria zero. E pelo mesmo motivo, não é bem pelo mesmo motivo, mas pelo facto de eu ter uma soma de quadrados, então, se eu multiplicar uma variável aleatória por uma constante, enquanto no valor esperado essa constante sai para fora tal e qual como ela está, no caso da variância, ela vai aparecer ao quadrado. Portanto, isto fica A quadrado, variância de x. E pronto. Isto são as propriedades, eu vou pagar agora as do valor esperado, são as propriedades mais relevantes sobre a variância. Bom, só para... Portanto, nós temos esta definição aqui, que é a definição de variância, mas deixem mostrar-vos uma expressão equivalente e que é mais fácil do ponto de vista computacional, digamos. Portanto, vamos mostrar, vamos provar, por um teorema, ou não sei. Eu vou provar que a variância de x, portanto, que é o tal, isto é por definição, a verdade pode ser calculada à custa do valor esperado de x ao quadrado, menos o e quadrado de x, e depois eu tenho que vos dizer o que é o e de x, ou posso-vos já dizer, em que o e de x quadrado é igual, no caso discreto, é igual ao somatório de x ao quadrado vezes a função de probabilidade. Portanto, é média ponderada não da variável x, mas da variável x quadrado. E no caso contínuo, é o integral menos infinita mais infinito de x quadrado vezes a função de densidade. Não se engana, o x quadrado entra aqui, aqui não. Portanto, vamos provar isto. O que eu vou fazer vou desenvolver este quadrado. Portanto, o valor esperado de x menos e de x ao quadrado. Isto é o caso notável, portanto, isto é o valor esperado de x quadrado, mais este valor ao quadrado, eu vou escrever e quadrado de x, menos 2 vezes x é de x. Ok? Então, isto aqui é como se fosse e de x ao quadrado. Reparem que este quadrado não é a mesma coisa que está aqui. Deixa eu ver isto depois um bocadinho mais. Este aqui é o próprio x que está ao quadrado. Aqui o que está ao quadrado é o e de x. Okay? Bom, e agora vou utilizar as propriedades do valor esperado. Portanto, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Portanto, isto fica o valor esperado de x quadrado, mais o valor esperado do e quadrado de x, mais o valor esperado menos 2x é de x. Ok? Bom, agora tem que ver que o e de x, portanto, o valor esperado de x é uma constante, é um valor determinístico, não é nada aleatório. Portanto, se eu utilizar a propriedade que o valor esperado de uma constante é a própria constante, significa que eu estar a calcular o valor esperado do valor esperado de x ao quadrado, reparem, o e de x é uma constante, o e quadrado de x também é uma constante. Portanto, calcular o seu valor esperado é o próprio. Okay? Da mesma forma, o menos 2 é uma constante, pode passar para fora, e o e de x também é uma constante, pode passar para fora.
Portanto, utilizando meramente as propriedades do valor esperado, isto fica isto, mais e quadrado de x, menos 2 e de x, vezes o e do que ficou lá dentro, que é o e de x. Que é o x, desculpa. Portanto, este e de x é este. Se quiserem, vamos pôr aqui. Este passou para aqui. E fiquei lá só com o x. Ok, portanto, isto o que é que dá? Dá e de x quadrado mais e quadrado de x menos 2 e quadrado de x. Este vezes este é ao quadrado de x. E, portanto, efetivamente, isto dá e de x quadrado menos o e quadrado de x. Que é a forma que nós mais usamos, porque é mais fácil de calcular. Okay? Já agora, para terminar, se eu quiser calcular não o valor esperado de x, mas o valor esperado de uma função de x, qualquer, pode ser o e de x quadrado, como vimos aqui, pode ser o que vocês quiserem. Então, se for o caso discreto, este valor esperado e de x é o somatório de x desde menos infinito a mais infinito, de g calculado em cada um destes pontos x, vezes a função de probabilidade. Portanto, tal como eu vos alertei para o valor esperado de x quadrado, o x quadrado só entra aqui ou aqui, não entra, aqui só entra o x, e aqui é a mesma coisa, o g de x só entra aqui. Okay? No caso contínuo, vou ter o integral menos infinito a mais infinito, g de x, vezes a função de densidade de probabilidade de x, no caso contínuo. Okay? Vamos ver, por exemplo, um exemplo. Vamos ver agora uma variável tórica contínua. Suponham que o x, que é a função de densidade de probabilidade, é uma coisa muito simples, entre 1 e 3, era um valor constante. Aqui é o x e aqui é o f de x. Ok? E isto é o valor k constante. Primeiro, qual é o valor de k? Eu sei que o k tem que ser tal que a função seja sempre maior ou igual que 0. Significa que o meu k tem que ser maior ou igual que 0, mas também tem que garantir que o integral desde menos infinito a mais infinito da função seja igual a 1. Isto está no vídeo da aula anterior, as propriedades da função de densidade de probabilidade. E, portanto, neste caso, isto ficaria o integral desde 1 até 3 de k dx, que é 2k, isto igual a 1, significa que o k é igual a 0,5. Ok, então eu já sei que para isto ser uma função de densidade de probabilidade, ela vale 0,5 para x entre 1 e 2 e a 0, desculpa, não é 1 e 3, e a 0 caso contrário. Ok? Bom, o que é que eu consigo fazer com isto? Por exemplo, o valor esperado de x. Eu aqui até já sei que a variável, a densidade é simétrica em torno do 2 e, portanto, eu já sei que o valor esperado vai ser 2. Mas se eu não me lembrasse, iria calcular como sendo. Portanto, a definição para um caso contínuo é assim. Então, integral de x vezes a função de densidade e, portanto, neste caso, como a função de densidade é 0 fora do intervalo 1 a 3, isto fica o integral desde 1 a 3, x vezes 0,5 dx. Ok? Portanto, isto dá 0,5, dá x ao quadrado sobre 2, entre 1 e 3, e, portanto, isto dá os tais 2. Okay? Então, suponham que eu quero a variância. Então, para calcular a variância, o melhor é calcular o e de x quadrado.
E o E de x quadrado é o integral desde 1 até 3, vamos fazer isto um pouco mais rápido, de que x ao quadrado vezes o 0,5 dx. Estou a utilizar esta forma que está aqui. Se eu quiser a função, não a função x, mas a função x quadrado, vai-me aparecer aqui x quadrado. Portanto, isto dá 0,5 x ao cubo sobre 3 entre 1 e 3. Portanto, isto dá 0,5 terços, 3 vezes 3, 9, 7, menos 1. Bom, dá qualquer coisa, dá 26 vezes 0,5, dá 13 avos. E, portanto, neste caso, a variância de x, que é o E de x quadrado menos o E quadrado de x, é igual a 13 terços menos 4. Dá 13 menos 12 terços, dá terços. E já está. Okay? Portanto, com isto nós temos a caracterização completa das variáveis aleatórias. Função densidade de probabilidade ou função de probabilidade, função de distribuição e depois as medidas, o valor esperado, a moda, a mediana, variância, e desculpem, aqui não é valor esperado, é desvio padrão. Deixa-me só pôr isto como deve ser. E, portanto, a aula 2 termina por aqui. Na próxima aula de revisão, vamos ver algumas variáveis específicas que são estudadas mais comumente e que vamos também ter, pela primeira vez, vamos usar o formulário e ver também como é que utilizamos as tabelas. E as variáveis específicas que nós vamos ver na próxima aula são a Bernoulli, a binomial, a geométrica e a Poisson, que são variáveis aleatórias discretas, e vamos ver para as variáveis aleatórias contínuas, vamos ver a uniforme, a exponencial e a normal. Portanto, da minha parte é só. E espero ver-vos nas próximas aulas.